Senhoras e senhores, vídeo 129 do canal. Antes de mais nada, já deixem seu like, suas inscrições, compartilhem, para que possamos crescer e melhorar ainda mais este trabalho. Hoje, como eu sempre falo para vocês, é um vídeo transitório. Terminamos a leitura do livro de Juízes na Bíblia e antes de começarmos o livro seguinte, que é o livro de Ruth, vamos falar um pouquinho sobre o livro de Juízes, trazendo um resumo para você que de repente não acompanhou todos os vídeos, não quer acompanhar todos, para ter uma noção, do que tem de conteúdo no livro de Juízes. Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos falando. Livro de Juízes, o 7º livro da Bíblia, nós passamos por todo o conjunto do Pentateuco, certo? Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois de Deuteronômio, nós fomos para o livro de Josué, que é o primeiro livro pós-chegada do povo de Israel à Terra Prometida, e tendo Josué como protagonista de ser o homem próximo de Deus que conduziu o povo a partir da intercalada, da ligação entre Deus e a população. E agora o livro de Juízes, como o nome já diz no decorrer do livro, o termo Juízes, porque não vai haver meio que entre aspas, um líder fixo, uma figura simbólica como foi Moisés, como foi Abraão, como foi Josué, enfim, não existe uma pessoa específica que vai trazer a mensagem de Deus para o povo, vai conduzir o povo para situações, até porque o povo de Israel já chegou na Terra Prometida, a divisão das terras aconteceu, e agora é uma época de, vamos dizer assim, viver, continuar, seguir a história. Só que este livro, ele traz muitas situações aqui, já nos primeiros capítulos, mostrando que o povo de Israel, por muitas vezes, não ficou de acordo com aquilo que Deus disse que eles deviam fazer, que era o quê? Adorá-lo, não seguir outros deuses, não estar numa relação próxima com outros povoados, para não ter nem costumes, nem práticas em relação à adoração de outros deuses, que segundo Deus, ele é o Deus único, e eles deveriam fazer isso como resposta e agradecimento ao ocorrido. Afinal, eles foram tirados do Egito para a Terra Prometida, uma liberdade em relação a estarem numa posição mais de domínio, de escravidão, de certa forma, vamos colocar assim, para com os egípcios, porém foram escolhidos para terem as suas próprias terras. Verdade que, dentro de toda a linha do tempo até aqui, nós vimos que a conquista de terras sempre veio por meio de guerras e derramamento de sangue. Nunca foram terras que estavam prontas e sem outras pessoas. Não, cidades que, segundo a palavra de Deus e os seus condutores, Moisés, Josué, entre outros, foram levando o povo de Israel para essas terras, e a partir de várias lutas e mortes e passar do tempo, o povo de Israel foi tomando estas cidades, e claro, com estruturas já montadas, com terrenos, com animais, enfim, com tudo já pronto, sem precisar construir, ganharam, entre aspas, essas terras de Deus. Então aqui é um momento de assentamento, onde o povo de Israel demonstrou muito querer ter, não liberdade, mas opinião, posicionamento, buscar outros deuses, outras culturas, outras relações, e Deus sempre botando eles em penitência em relação a isso. Estão indo atrás de outros deuses, outros povoados, então vai haver uma maldição e vão servir a um povo que vai fazê-los se sentirem novamente como era na época dos egípcios, embora agora não sejam mais as mesmas pessoas, mas é o mesmo povo sendo colocado como se fossem escravizados, dominados novamente, como os egípcios faziam com os seus antecessores. E aí, quando a coisa estava muito feia, passando alguns anos, 10, 20, 30 anos, 40, eles clamavam por Deus, e aí Deus mandava alguém, sempre teve um nome, Eude, Gideão, Jefté, cada um com alguma história, com alguma passagem, entre outros, no capítulo 13, que é um número bem simbólico também, nós temos o nascimento daquele que todo mundo conhece a história, que é Sansão, Há um momento bem interessante, pois a história de Sansão é muito próxima da história de Jesus, segundo a Bíblia, pois a mãe de Sansão era estéril e não poderia ter filhos,
Porém, apareceu um anjo, olhou para ela e disse que ela não deveria se preocupar, pois teria um filho, porém deveria seguir no crescimento e desenvolvimento deste menino, deste homem, de acordo com alguns mandamentos, alguns princípios que Deus ia passar, do que podia comer, do que não podia comer, questão de não cortar o cabelo, isso estava bem enfatizado, o que podia beber, o que não podia beber. Então, a história de Sansão, né, apresentada ali no capítulo 13, falando um pouquinho de como ele foi importante como uma figura forte, com destaque um pouco mais nessa parte física de ele sozinho combater vários povoados, né, principalmente os filisteus. Porém, foi uma história meio que curta, embora tenham sido 4 capítulos comentando, né, a famosa história de Sansão e Dalila. Dalila insiste e consegue, né, de certa forma, saber que a força dele está no cabelo, que ele nunca tinha cortado. Então, quando ele foi pego desprevenido dormindo, Dalila foi lá, cortou o cabelo, os filisteus meio que torturaram ele, né, lhe cegaram, e ele, num momento final, pediu mais uma benção de Deus para que tivesse força e pudesse derrotar, matar boa parte, milhares dos filisteus, enquanto ele se sacrificava em prol também, né, do povo de Israel. Então, Sansão, a história bem contada aqui entre os capítulos 13, 14, 15 e 16 do livro de Juízes. Então, Sansão entra como uma espécie de, não de juiz na prática, mas tem muitos personagens que têm essa característica de conduzirem e julgarem os israelitas, né? O povo de Israel. Não sei se é bem israelita, mas o povo de Israel, certo? E aí ali no final, né, temos a questão de novamente de povoados e muita confusão entre eles, sempre alguém tirando, como é que vamos dizer assim, pedindo para que os outros se justifiquem, os filhos de Israel, as famílias não se entendendo totalmente, né, não se relacionando bem com a ideia de adorar apenas a Deus que os salvou, não se entendendo entre eles, um sempre querendo pegar no pé do outro, querendo se intrometer e exigir a prática dos outros, né, em relação ao que era necessário. E no meio de tudo isso, os filhos de Dan, certo, acabam por se sentirem afastados e não terem ganho a terra que lhes era por direito, acabaram no meio disso numa história pegando uma mulher. Eles queriam matar um homem, mas no meio disso a mulher dele, a sua concubina, foi colocada no seu lugar, e aí eles acabaram abusando dela a ponto dela vir a falecer na porta da casa de onde este homem estava. E aí Mica pegou né, um personagem que aparece aqui, Mica pegou esta mulher que havia falecido, cortou ela em vários pedaços e distribuiu por toda Israel para que os povoados ficassem sabendo das graças que aconteceu. E aí há um movimento de vingança, né, que é outra característica muito trazida aqui, que a gente já não sabe mais exatamente qual a passagem, qual o mandamento correto de Deus perante vingança, pois ao saberem que isso aconteceu, os filhos de Israel foram lá e quase liquidaram, né, os filhos de Dan. Em algum momento a coisa se assentou, quando os filhos de Dan meio que tiveram quase que a sua totalidade destruída. Os filhos de Israel meio que pararam, passou aquele movimento da vingança e se colocaram em posição de perdoar, de passar aquela penitência dos filhos de Dan e tentar auxiliar aos filhos de Dan a voltarem a construir o seu povoado, dando terras para eles, né, fazendo uma reunião entre eles. E outra situação, né, bem interessante, que quem não participa das guerras tem sempre um julgamento negativo. Portanto, viram quais famílias não estavam participando das guerras, das disputas por territórios, inclusive com os filisteus e com os filhos de Dan, e aí viram a família que não tinha essa relação, e como a ideia era, segundo Deus, não se relacionar com outros, não se misturar, os filhos de Dan não poderiam ter relações com mulheres do povoado de Israel. Porém, pegaram 400 mulheres virgens, meninas, adolescentes, enfim, que eram desse povoado, que não foi junto perante as batalhas com as guerras contra os filisteus, os filhos de Dan e afins, e entregaram para os filhos de Dan, como uma maneira de perdão, de retribuir, de voltar a aproximá-los, para que eles pudessem voltar a se desenvolver enquanto famílias. E aí ficou um movimento de término desse primeiro momento. Porém, é um livro de muitos embates, de idas e vindas nesse aspecto,
né, os filhos de Israel meio que traindo a Deus, segundo a leitura da Bíblia, Deus colocando-os em maldição e depois de um tempo eles pedindo ajuda e Deus perdoando e voltando atrás e dando a eles mais uma oportunidade. Talvez com essa ideia justamente de gerar, talvez, né, aí é já um pouco de interpretação, se vocês tiverem algum complemento vocês podem trazer aqui nos comentários, por favor, mas mostrando um pouco de que Deus vai perdoar 1, 2, 3, 4, 5 vezes, não importa. Porém, Ele mesmo, Deus, coloca seus filhos numa posição de, vamos dizer assim, de maldição, né, de terem problemas, ficarem novamente em situações ruins, para que eles daí peçam ajuda e Deus vai lá e os auxilia. Então essa é uma situação interessante que eu não quero interpretar muito, mas já interpretando um pouco aqui, Deus aqui cria meio que essas posições de não vão me seguir, não vão me adorar, então eu vou jogar maldições em vocês com o poder que eu tenho. Depois de algum tempo, por não aguentarem mais a maldição, eles voltam atrás e pedem perdão e Deus aceita, né? Então é isso que fica muito caracterizado aqui, né, no livro de Juízes. Por isso o nome Juízes também, que ele sempre coloca uma figura como pessoa que vai trazer algo, que vai ajudar, né, a conduzir o povo de Israel a voltar aos princípios dele, de Deus, né? E aí encerra aqui no capítulo 21 com isso. Os filhos de Dan, perdão, gente, perdão para os benjamitas, eu misturei aqui os filhos de Benjamim, né? Os filhos de Benjamim que fizeram toda a parte do assassinato da mulher, não os filhos de Dan, perdão, pelo amor de Deus, misturei aqui na minha anotação, tá certo, eu na hora de falar, falei errado, então onde eu falei filhos de Dan, são os filhos de Benjamim, e aí depois há todo um perdão e uma busca para que os benjamitas possam voltar a ter o seu território que eles não tinham ganho ainda, né, e ganharam, entre aspas, mulheres para poder voltar a se reproduzir, a povoar o seu território e continuar ali como filhos de Israel. E aí terminamos aqui, como vocês podem ver ali na terra, com margem já para o início do livro de Ruth. É um livro que eu, assim como de Juízes, eu não sabia muito do que se tratava, né? Conheço muito pouco. Vamos ver o que vai ter no livro de Ruth e tentar entender o porquê Ruth, né? Alguns dos livros mostram Gênesis, aquele clima de início, Êxodo, justamente a parte da jornada iniciada, Números, porque tem muita contagem, Josué, que é a história justamente de Josué, um homem próximo de Deus que assumiu a função de Moisés e os seus outros antecessores próximos a Deus. E agora é o livro de Juízes, porque sempre tem alguém que, não como um rei, e isso é deixado muito claro aqui no livro de Juízes, que não há um rei, não há um condutor, não há alguém na posição principal da hierarquia, né, de um povoado, mas sim pessoas que eram colocadas como juízes, meio que numa segunda posição de hierarquia, sem ter um domínio por muito tempo, né? Eram pessoas que assumiam, acontecia alguma coisa e logo faleciam, logo acontecia algo com elas e eram substituídas. E aí esse foi o principal argumento para o nome do livro de Juízes, penso eu. E aí vamos ver o que acontece no livro de Ruth a partir do vídeo de amanhã, beleza? Então, era esse o resumo que eu queria trazer para vocês no livro de Juízes. Quem quiser complementar algo, eu ficaria muito feliz. Podem deixar aqui nos comentários. Se puderem se inscrever, curtir e compartilhar, ficaria ainda mais feliz, perfeito? Então, até o nosso vídeo de amanhã, iniciando o livro de Ruth.